De olho na tela, de olho na Band, imagens ao vivo, incêndio de grandes proporções atinge a área comercial no centro de Manaus. Na rua Henrique Martins com a Ferreira Pena, as imagens ao vivo de Márcio Pinto. Vamos ouvir a equipe. Terça-feira, 11 de agosto de 2026, o Amazonas Urgente, a partir de agora, está no ar e chega trazendo detalhes a você de um incêndio de grandes proporções registrado no centro da capital, próximo a essa área de roupas, de modas. Nossa equipe, Adriano Fernandes e o cinegrafista Márcio Pinto, acompanham de perto a movimentação. Terça-feira, 11 de agosto de 2026, a nossa equipe chega ao vivo, trazendo a você que está de olho na tela e de olho na Band, toda a movimentação do centro histórico. Imagens, me dá as imagens dos prédios, o momento em que o incêndio começou. Equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local atuando no combate às chamas. O centro, que é o principal shopping a céu aberto, agora os militares utilizam uma nova tecnologia, utilizam drones para dar apoio ao combate das chamas. O sinistro que ocorre nesse momento é uma tecnologia que vem para agregar, principalmente agora, no chamado verão amazônico. O nosso estado enfrenta o alerta, o tempo seco, e isso ocasiona vários incêndios. Isso contribui para a propagação do fogo. O Adriano Fernandes, próximo à equipe da Polícia Militar, que isolou a área nesse momento. São 11 horas e 26 minutos. Eu, Vitor Massulo, e toda a equipe do programa do Povo Amazonense estamos agora ao vivo, levando a você que abre as portas da sua casa e do seu local de trabalho o melhor da informação. Logo mais você vai ver todos os detalhes com a nossa equipe ao vivo, direto do local da ocorrência. E nesta edição, Manaus registra o dia mais quente do ano e temperaturas continuam elevadas. Fique de olho, cuidado com os incêndios florestais. Tem um caso da bebê Ayla. 2 pessoas foram presas e uma mulher está foragida por suspeita de envolvimento no sequestro da bebê. Meus amigos e minhas amigas, a mãe iria receber uma doação de fraldas e foi ao encontro do casal. Logo mais, a Polícia Civil deve passar detalhes dessa investigação. A gente já tem a prisão aí de 2 pessoas. E enquanto faz sol na capital, em Manicoré, um temporal assustou moradores. Mau tempo por lá. Casas foram destelhadas. Olha as imagens. Interage comigo, 98402-0201. Olha só as imagens registradas no sul do Amazonas, lá em Manicoré. Muita chuva e aqui na capital o sol que ultrapassa aí 35 graus com a sensação térmica lá em cima. São 11 horas e 28 minutos, teve até granizo. Vamos ao vivo então com a nossa equipe. A gente começa essa edição falando de um incêndio que está acontecendo agora no centro de Manaus. Segundo informações obtidas, acontece em uma loja de roupas no principal shopping a céu aberto, na Henrique Martins. Um incêndio de grandes proporções. Os bombeiros utilizam também drones para conter as chamas, para conter o sinistro. Abrindo o link ao vivo com Adriano Fernandes e Márcio Pinto, direto com as imagens do local da ocorrência. Aqui uma loja de modas, muita gente vai ao centro para comprar produtos de costura, materiais, tecidos, muita gente reunida. Os prédios foram evacuados. Próximo a Henrique Martins, há um tempo, um prédio foi demolido por conta da antiguidade e agora a gente acompanha essa situação. O que motivou? Quais são as causas do sinistro? Fiação clandestina? O que teria motivado a propagação do fogo? Junta o tempo seco, clima elevado e fiação, é uma área com muita fiação. Observe as imagens. Inclusive, recentemente a Prefeitura divulgou um novo cenário para essa área que precisa de um olhar especial. É importante retirar essa fiação para levar até um outro cenário. Por se tratar de prédios antigos, isso pode ter contribuído. É uma hipótese por enquanto. Nós vamos já ouvir, olha só a quantidade de fumaça. Vamos já ouvir as equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Você confere a informação de momento, a notícia, onde ela acontece. De olho na tela e de olho na Band, Adriano Fernandes. Alguém ficou ferido? Quais são os detalhes? Prédios evacuados, meu amigo. Bom dia, bem-vindo.
Oi, Vitor, bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. Prédio evacuado, não só o prédio que está em chamas, mas todos os da vizinhança, né? Você acompanha aí nas imagens do Márcio Pinto o trabalho do Corpo de Bombeiros junto com os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária, que estão dando apoio aí nessa força-tarefa. A gente observa que é uma loja de artigos, né, de brinquedos, e é muito cedo ainda para falar sobre as causas. A gente conversou agora há pouco com o comandante da 24ª Companhia Interativa Comunitária, o Vitor Moraes, e ele disse isso pra gente, que é muito cedo a gente falar sobre causas, mas a gente pode levantar algumas hipóteses, né? Por conta desse alto calor que está fazendo Manaus, pode ter sido algo com a fiação elétrica, algo pode ter superaquecido, o que poderia também ter iniciado esse fogo nessa loja. Por aqui o trabalho muito intenso, a gente também destaca o calor aqui no centro de Manaus, nesse momento 34 graus, né, de sensação térmica, acho que passa dos 40 graus, e o que está dificultando para apagar esse fogo nessa loja de departamentos. O Corpo de Bombeiros está utilizando aqui 5 caminhões, além do drone, para também, que está auxiliando também aí no combate a esse incêndio. Vitor, são informações ainda preliminares, a gente vai ter que aguardar uma posição do Corpo de Bombeiros para a gente definir e saber quais foram as causas deste incêndio que assustou muita gente. Essa fumaça, inclusive, Vitor, a gente vinha ali do sentido do Aleixo, era possível ver ela já ali na Praça 14, uma fumaça densa e escura, o que chamou a atenção dos motoristas que estavam aqui nessas imediações da Zona Sul e Centro-Sul da capital amazonense. Informações de momento que a gente traz para você aí de casa é que o Corpo de Bombeiros está trabalhando de forma muito intensa e parte dessa estrutura, parte desse prédio já foi completamente destruída pelo fogo. A gente observa que tem parte de concreto, mas também tem gesso, né? Tem também plástico. Isso contribui para a propagação do fogo de forma muito mais rápida. A gente agora há pouco conversou com o comandante da PM, né, da 24ª, e ele disse que está trabalhando aqui junto ao Corpo de Bombeiros para dar apoio. Inclusive, mais uma vez a gente reforça que essa área aqui da Henrique Martins, parte da Henrique Martins, foi evacuada, né, os prédios ao lado, né, ainda a gente observa que também ainda existem donos tentando salvar para que, porque justamente o Corpo de Bombeiros está fazendo esse trabalho de prevenção para que esse fogo não se alastre para outros departamentos, para outras residências, para outros imóveis. E a gente também acompanha, Vitor, aqui ao vivo na tela do Amazonas Urgente, a chegada da Defesa Civil do Amazonas, que também vai ajudar nessa força-tarefa e vai definir também, após um laudo, se esse prédio tem condições de ainda ser utilizado ou se ele vai ser, né, interditado ou vai precisar ser demolido. Mas o trabalho de momento é esse de rescaldo, de contenção das chamas, e é um trabalho muito árduo, porque está fazendo um calor muito forte. O clima já está quente, com o fogo que está vindo, com o calor que está vindo, na verdade, Vitor, de dentro dessa estrutura, torna a situação aqui ainda mais quente. Como eu falei mais cedo, a gente vai garantir essas imagens, mas vamos mostrar que o drone do Corpo de Bombeiros foi utilizado agora há pouco para auxiliar quando as chamas estavam mais altas. O fogo já deu uma diminuída, mas ele ainda não cessou. Por isso, o Corpo de Bombeiros segue por aqui com mangueiras, né, trabalhando para então conter essas chamas o mais rápido possível. Uma movimentação muito grande de pessoas estão por aqui, né, curiosos, mas um cordão de isolamento foi feito aqui por parte do Corpo de Bombeiros junto à PM para que esse sinistro não ofereça risco para quem está vindo para o centro de Manaus para fazer as compras. A gente observou também, Vitor, outra coisa, que aquela área da matriz foi tomada mais cedo por fumaça, uma fumaceira ali que acabou intoxicando quem estava ali na parada esperando pelo transporte coletivo, e tudo proveniente desse incêndio que é registrado agora ao vivo. A gente está trazendo essas informações direto do centro de Manaus, aqui na Henrique Martins. Vitor, são essas informações de momento. Eu volto com você aí no estúdio. Adriano Fernandes, obrigado por suas informações. Um momento muito difícil para os lojistas, empresários, para a própria população. Prédios históricos que agora estão sendo evacuados. Não é apenas um. O fogo se concentrou exatamente nesse prédio do meio, mas ao lado, se você observar,
parte do prédio foi tomado pelas chamas. Então, há um risco e é isso que a gente quer saber. A Defesa Civil deve estar no local para passar detalhes acerca da situação de momento. Esses prédios serão demolidos? A estrutura está parcialmente, completamente destruída? Como é que ficou? A gente acompanha o trabalho agora, prejuízos, danos materiais, ainda bem que as pessoas conseguiram sair a tempo de longe. Quem estava ao redor do centro, ali na Avenida Getúlio Vargas, inclusive, dava para ver a fumaça próximo ao Teatro Amazonas, gente da Praça 14, esse fogo foi se alastrando e a gente precisa ter muito cuidado nesse período quente da nossa Amazônia. O Super El Niño chegou, isso causa o superaquecimento. A seca do nosso estado também é um fenômeno em decorrência das altas temperaturas, tudo isso muitas vezes por conta da ação do homem. As imagens do nosso cinegrafista Márcio Pinto mostram a Defesa Civil, os militares do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o combate às chamas. Daqui a pouquinho a gente vai saber quantos litros de água foram utilizados e o efetivo do Corpo de Bombeiros. A gente acompanha também uma nova tecnologia utilizada para conter o avanço das chamas. Aqui uma loja de materiais escolares, de malas, bolsas, brinquedos, itens que eram vendidos no dia a dia. Agora imagina só o prejuízo do proprietário ou do locatário. Acredito eu que essa parte de baixo seja alugada para a loja. Aí o empreendedor abre o estabelecimento na expectativa das vendas e com isso acaba acumulando vários prejuízos. Olha só detalhe para o drone de combate ao sinistro. As equipes estão reunidas, estamos acompanhando de perto para saber os detalhes, o passo a passo e se essa área vai permanecer interditada. Quais os riscos? O prédio vai ser demolido? A estrutura vai permanecer? Militares estão ali embaixo, são pais de família que muitas vezes arriscam a própria vida para garantir a ordem e a segurança da nossa região. Ali, lojas de modas, de roupas, blusas, bermudas, tecidos para quem trabalha com a costura, dentista por lá, uma área que funcionava um comércio ativo no centro da capital. Essas são imagens da rua Henrique Martins ao vivo, de olho na tela e de olho na Band, agora 11 horas e 37 minutos, existe um isolamento do local. Quem passa pelo centro para registrar, fazer a imagem e tentar descobrir alguma informação. Estamos ao vivo agora na tela do nosso Amazonas Urgente e toda a informação é importante. A cada segundo uma nova informação chega, a gente observa a movimentação do Corpo de Bombeiros. Acredito que algum representante irá falar agora com a imprensa acerca do ocorrido. Vamos ouvir o comandante-geral, Coronel Orleilson Muniz, ao vivo na top tela da Band, falando com os jornalistas. Vamos ouvi-lo. Nós estamos aqui com as equipes do Corpo de Bombeiros ainda atuando. A nossa preocupação era confinar o incêndio, não deixar que ele se propagasse para as outras lojas. Nós tivemos um colapso aqui na cobertura da loja. Conseguimos confinar, o incêndio já está controlado. Eu acabei de retornar lá do ponto. Ainda temos focos de incêndio no local, por isso que as equipes ainda vão continuar no combate, mas não há mais risco de propagação. Mandamos isolar a rede elétrica, ainda existe risco, a estrutura ela foi comprometida, mas não há mais possibilidade de propagação do incêndio, semelhante a outros que aconteceram em momentos passados. Portanto, nós continuaremos ainda aqui no combate. Estamos nesse momento aqui com 6 viaturas de combate a incêndio, 32 bombeiros atuando, Defesa Civil, Polícia Militar aqui fazendo o isolamento. É muito importante que nós mantenhamos o isolamento para evitar qualquer risco aí na operação. E vamos continuar aqui até ter o controle total, rescaldo, e a ocorrência deve permanecer ainda por mais um tempo. Coronel, teve vítimas fatais? Não tem indicativo de vítimas, né? Tivemos a preocupação de checar, nenhuma confirmação de vítimas. Algumas pessoas inalaram fumaça, receberam atendimento, mas sem vítimas fatais. Com relação... As pessoas inalaram fumaça, receberam atendimento e foram encaminhadas ali para um atendimento especializado. Não há informações de feridos. As pessoas conseguiram sair
a tempo. A nossa equipe ouve nesse momento o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Muniz, que passa detalhes dessa operação na tela. Será avaliado depois. Ei, comandante. Não há mais risco de propagação, ele está confinado. Nós estamos mantendo o resfriamento do telhado, porque houve o colapso do telhado, mas não há mais possibilidade de atingir estabelecimentos vizinhos. Aqui são muitas lojas que ficam com as paredes grudadas. A causa do incêndio, isso vai ser avaliado. Nesse momento não há risco, como falei, de propagação, e aí posteriormente a gente vai entender de fato o que deu causa a esse incêndio. Comandante, a gente está ao vivo aqui na tela da Band, nessa câmera aqui, só para a gente reiterar, comandante Oleilson Muniz, qual é a situação de momento, situação controlada, quem está por aqui já não tem risco nenhum, como é que é? Exatamente, o incêndio ele está controlado, ele iniciou e o seu ápice aconteceu no terceiro pavimento. Estamos aqui com 6 viaturas de combate, 11 viaturas ao total, 32 bombeiros. As equipes estão se revezando porque o local está muito gasado, muitos gases tóxicos. O material que queimou é material papelão, plástico, roupa. Houve o colapso da cobertura da loja, por isso estamos fazendo ainda o resfriamento, ainda há chamas no local, mas não há risco mais de propagação para os estabelecimentos vizinhos. Estamos aqui com a Polícia Militar fazendo o isolamento, a Defesa Civil, a Manaus Energia que isolou a rede elétrica do local. Esperamos aí controlar, voltar a situação de normalidade para o mais rápido possível restabelecer o comércio aqui no entorno. Ainda é muito cedo para falar sobre causa. Sim, vai ser avaliado com calma, ouvir das pessoas para entender. Nesse momento, a nossa preocupação é confinar e extinguir o incêndio. Tá certo, comandante, obrigado pela sua participação. Então é isso, Vitor, a gente segue por aqui acompanhando e vamos seguir também ouvindo aqui o comandante do Corpo de Bombeiros. A tarde inteira, eu estava agora há pouco lá no distrito, um grande Coronel Oleilson Muniz, muito solícito, sempre passando detalhes à nossa equipe, conhece a credibilidade da Band Amazonas e mantendo você aí do outro lado bem informado. Portanto, são 11 viaturas que atuam nesse momento, 32 militares. O incêndio foi registrado no terceiro andar do prédio, a cobertura, portanto, tomada pelas chamas. Ainda há foco de incêndio no local, mas segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Muniz, a situação está controlada, não há risco de atingir os outros prédios. Tinha material descartável, tinha plástico, tinha papelão e roupas. Todos esses materiais tóxicos em decorrência das chamas foram encontrados no local. Os militares, portanto, continuam atuando de forma efetiva com a viatura, o caminhão-tanque ali, dando apoio, e também o drone que acabou de ser retirado. Polícia Militar, Defesa Civil, equipe do Corpo de Bombeiros, era exatamente essa dúvida que a gente tinha. Se alguém ficou ferido, pessoas inalaram a fumaça porque tentaram ali retirar materiais. Essa é uma parte do plástico, malas, bagagens de viagens e brinquedos, pelúcia, itens que eram vendidos no dia a dia. Os militares atuam para tentar restabelecer o comércio local o quanto antes. Ainda é cedo para esclarecer as causas do incêndio, mochilas, bolsas escolares. Todas essas imagens são do nosso competente cinegrafista Márcio Pinto, que está dando um show de cobertura, quase aí 30 minutos ao vivo, direto do local da ocorrência, e a nossa equipe continua no local. Essa era a nossa preocupação, saber se tinha vítimas, se alguém tinha ficado ferido. Recebemos aqui então do comandante-geral que pessoas inalaram fumaça e saíram do local, foram atendidas. Equipes da empresa, da concessionária de energia estão por lá para identificar se tinha ligação clandestina, se a ligação clandestina teria contribuído com as chamas. O fato é que o fogo se espalhou no terceiro andar do prédio, na área da cobertura, prédio condenado. As pessoas estão ali mantendo uma distância porque a área foi isolada. 11 viaturas e 32 militares. Esse é o efetivo que atua agora no centro de Manaus. Você viu a fumaça? Participa, interage comigo no 984020201. Nesse momento chega água para esses profissionais, porque não é um trabalho fácil, e é por isso que quando eu recebi o coronel eu destaquei aqui acerca do efetivo. Se na capital existem desafios, imagina no interior, no Arco do Fogo, lá em Lábrea, Manicoré, Apuí,
eles precisam se hidratar. Você aí de casa também durante esse verão amazônico. Palmas para essas equipes que conseguiram isolar, chegaram a tempo, foram pegos de surpresa, estão aí na ativa, porque a cada minuto um foco de incêndio é registrado na capital, em áreas rurais, principalmente ali também na Avenida das Torres. De vez em quando, você que me assiste, eu tenho certeza, quando passa na Zona Leste, próximo ao terreno, vê a fumaça saindo. Isso em decorrência das altas temperaturas. De olho na tela, de olho na Band, esse é o trabalho realizado por lá e a gente atualiza você a cada momento. Continue conosco, estamos ao vivo, direto da Rua Henrique Martins. A equipe, Márcio Pinto e Adriano Fernandes, uma área comercial, lojas de roupas, vestuários, brinquedos, plástico e papelão foram encontrados no terceiro andar desse prédio. Essas são as imagens e a gente segue acompanhando toda essa movimentação. A gente continua falando sobre esse clima quente da Amazônia. Eu vou abrir link agora ao vivo com o Eduardo Galvão, direto da Central Band de Jornalismo, porque Manaus voltou a registrar o dia mais quente do ano. Como é que está aí fora agora, Eduardo Galvão? Seja bem-vindo, bom dia. Quais os detalhes? Está se hidratando? Tem que se hidratar, né? Ontem eu vi você perguntando do povo de casa se estão bebendo água. Sim, Vitor, estou me hidratando. Sim, obrigado por perguntar. Tem que ser, é o mínimo que a gente pode fazer pela nossa saúde. Você perguntou como é que está aqui fora? Tá quente. Tá quente pra caramba. De acordo com o Google, está marcando 34 graus aqui agora, de acordo com o Google. Olá, você a todos que acompanham a nossa programação. Manaus, pelo segundo dia consecutivo, marcou a maior temperatura do ano. Ultrapassou nessa segunda-feira a temperatura registrada no domingo, dia 9 de agosto, no Dia dos Pais, quando o termômetro alcançou a marca de 35,4, superando então a marca maior que tinha sido registrada no dia 4 de março desse ano, quando o termômetro chegou a 35,3. E ontem, segunda-feira, por volta das 13 horas, de acordo com o INMET, os termômetros chegaram na marca de 36,1. Essas informações baseadas em toda a coleta da pressão atmosférica, a umidade do ar e tudo que a gente está vivendo nesse momento. A gente estava acompanhando esse incêndio de grandes proporções no centro de Manaus. Muita coisa ainda precisa ser esclarecida, mas a gente lembra que nesse período de intenso calor, algumas ligações, como ligações clandestinas e dentre outras peculiaridades, ajudam e contribuem para esse tipo de sinistro. Então, todo cuidado é pouco, evitar queimadas, evitar tudo que trazer risco, que possa trazer probabilidades ao início de incêndio. A gente segue acompanhando, atualizando e pedindo a todos para se hidratarem, mas a gente sabe que os telespectadores do Amazonas Urgente estão conscientes, cientes e se hidratam muito bem. Essas são as informações, Vitor. Do Eduardo Galvão, e daqui a pouco nós vamos trazer detalhes acerca da criança Ayla, viu? 2 pessoas foram presas e tem uma pessoa foragida. A Polícia Civil vai trazer detalhes acerca de toda essa situação. Olha o local, tá vendo essas imagens? Parece um cativeiro. O que aconteceu? A mãe foi dopada? Qual a situação? A informação que a nossa equipe tem do caso Ayla é a seguinte: a mãe iria receber uma doação de fraldas. A partir desse momento, a criança desaparece, é sequestrada. O que teria motivado? A polícia encontrou medicamentos, temos acesso aqui às imagens da caixa de remédios, de roupas. O que aconteceu? Quais são os detalhes acerca do caso Ayla? Daqui a pouco vamos esclarecer todas as dúvidas, mostrar quem foi preso, quem já foi identificado e quem está foragido. De olho na tela e de olho na Band, a chegada de um dos suspeitos na delegacia, sendo questionado pela imprensa. Doação de fraldas? Como assim? O que aconteceu? Continua aqui comigo, porque a gente fala sobre a importância de se hidratar durante o verão amazônico. Essa recomendação é ainda maior quando se trata de crianças. Fique de olho, viu? Nos últimos dias, Manaus registrou calor intenso. Nessa segunda-feira,
os termômetros marcaram 36,1 graus Celsius, considerado o dia mais quente do ano pelo segundo dia seguido. Com o termômetro nas alturas, a hidratação vira uma das principais aliadas para manter o corpo saudável, não só para adultos. Crianças precisam de uma atenção ainda maior nos dias de calor intenso. Os riscos de você se expor ao sol é de hipertermia, que é o aumento da temperatura, e isso nas crianças é mais grave. A termorregulação das crianças é diferente dos adultos e dos adolescentes. Por isso, a criança e o adolescente pode apresentar delírio, tontura, a pressão elevada muito grande do corpo, que pode gerar até desidratação. Entre os sinais de desidratação estão boca seca, redução da urina, sonolência e irritabilidade. Ao perceber esses sintomas, é importante procurar atendimento de saúde. Para as crianças maiores de 6 anos, a recomendação é oferecer água com frequência, mesmo quando elas não pedem. Crianças têm muita dificuldade de expressar que estão com sede. Portanto, os adultos têm mais essa responsabilidade de oferecer água, de oferecer líquidos, de oferecer suco ou até mesmo frutas como melancia, como melão, que tem bastante água. Já os bebês com menos de 6 meses devem permanecer em aleitamento materno exclusivo. O leite materno supre a necessidade de hidratação, inclusive nos períodos de calor intenso. E tem um alerta importante para quem faz exercício físico nesse período. Aqueles que fazem exercício físico não devem contar aqueles litros de água durante o exercício físico. Você deve tomar a mais. Se durante o exercício físico eu bebo 1 litro d'água, aquele litro d'água não conta como a minha conta do dia. Portanto, temos que tomar mais água durante esse período. Além disso, manter os ambientes arejados, usar roupas leves e evitar a exposição prolongada ao sol são medidas que ajudam a enfrentar o calor. A previsão é de que o verão amazônico continue nos próximos dias e a orientação é simples: não espere a sede aparecer para beber água. É isso, tem que se hidratar, ingerir a quantidade de acordo com o seu peso, com o que o especialista ou seu médico passou. No caso da criança, os pediatras, a gente não pode deixar de se hidratar, tá quente demais. O protetor solar também, todo cuidado é pouco nesse período. E vocês viram o que aconteceu ontem? Um ônibus do transporte coletivo capotou na tarde dessa segunda-feira no encontro das avenidas Jacira Reis e São Jorge, na Zona Oeste. Imagina o trânsito. Segundo os bombeiros, mais de 20 pessoas ficaram feridas. As causas ainda são desconhecidas. O ônibus da linha 221 tombou nesta avenida. Segundo informações, 21 passageiros estavam no momento desse acidente. Devido ao impacto, também acabou chegando até uma árvore e ela foi arrancada. A gente mostra agora o cenário de tudo aqui, até porque a área está isolada até o momento. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana seguem no local para orientar os condutores. Ao meu lado está o diretor do IMU, ele que inclusive fala para a gente sobre como é que vai funcionar toda a dinâmica dessa área por conta desse congestionamento. Até o término da perícia, todo o trânsito vai estar interditado e aí orientamos toda a população que desviem da Avenida São Jorge, utilize caminhos alternativos, como a própria Avenida Brasil e também a P. Teixeira, para que saia dessa área de tumulto. Após a liberação da perícia, a gente vai conseguir fazer desvirar o ônibus e levar até a garagem para reparo. Então, logo a perícia libera, mais 2 horas mais ou menos de trabalho, a gente consegue fazer a liberação. Agora, diretor Costa Neto, a gente gostaria de saber também sobre, até o momento, o senhor chegou a conversar também com o motorista, com os representantes da empresa, dessa linha, dessa frota. O que foi dito até o momento? Inclusive, o senhor já tem os dados, até mesmo da quilometragem que esse veículo estava, não é isso? Exatamente. A gente tem o nosso sistema de monitoramento junto ao Centro de Cooperação da Cidade, CCC. Através de um sistema chamado sonda, a gente consegue ver a quilometragem do ônibus. O ônibus estava em torno de 37 km por hora. O ônibus é um ônibus novo, o ano dele é 2023. Se você conversar com o motorista ele está em sã consciência. Então, assim, ninguém sabe o que de fato aconteceu. Possivelmente um deslize, ou passou mal, ou teve algum tipo de distração para isso acontecer. Porém, a equipe técnica da perícia já está verificando que de fato houve, para que a gente possa ter os dados fidedignos do que ocorreu no sinistro.
Até o momento, a área ela segue interditada por aqui, inclusive os passageiros de outros veículos passam, fazem esse desvio, mas é necessário sim ter paciência principalmente. E é claro, fica essa orientação também aos condutores que precisam acessar esta via. Até o momento, a informação que a gente teve foi que 21 pessoas estavam dentro desse veículo. Eu gostaria que o senhor falasse pra gente, elas receberam atendimento médico, já foram liberadas, as outras pessoas que estavam bem também já pegaram outro transporte, não é isso? Exatamente. Nós tivemos apoio do SAMU e apoio do Corpo de Bombeiros. As 6 vítimas que precisaram ser conduzidas às unidades hospitalares de pronto atendimento já foram conduzidas. As outras 15 vítimas eram pequenas escoriações que conseguiram ser atendidas aqui mesmo no local e a partir daí também ser liberada para a sua residência, né? Houve toda a tratativa já para a liberação das vítimas, as vítimas agora se encontram estáveis. Muito obrigada pelas informações. Até o momento, o veículo segue aqui até a finalização da perícia e em seguida essa área vai ser liberada. Que sufoco, infelizmente, o cidadão de bem, pai de família, trabalhador, sempre pagando uma conta muito cara. São 11 horas e 56 minutos na capital, agora a gente muda de assunto e fala de coisa boa. Você está procurando o lugar ideal para construir ou investir? Então preste atenção, a Nova Bairros está com lotes disponíveis em uma localização estratégica, oferecendo mais qualidade de vida e segurança. Quer saber mais sobre as condições, benefícios e oportunidades que estão fazendo sucesso na região? Confira agora a reportagem especial que preparamos. Atenção Manaus e Iranduba, o aniversário da Nova Bairros chegou. São 15 anos de tradição, realizando sonhos e nós preparamos a maior promoção de todos os tempos. 15 parcelas com 50% de desconto. É isso mesmo que você ouviu, 15 parcelas com 50% de desconto. Corre e aproveite agora mesmo. Nossos bairros possuem a melhor infraestrutura da região. Localização privilegiada, com comércios consolidados. Parcelamento é próprio e sem consulta ao SPC e Serasa. Mas atenção, porque essa condição é por tempo limitado. Venha conhecer o nosso estande aqui no quilômetro 8 da M070 em Iranduba e ligue 99331-1697 e venha conhecer porque milhares de famílias já escolheram a Nova Bairros. Nova Bairros planejados há 15 anos, construindo histórias. A sua nova vida começa aqui. A sua nova vida começa aqui. Compre seu lote 99331-1967. Vou repetir, 99331-1967. Meus amigos e minhas amigas, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta você vai ver que o mau tempo causou estragos no sul do Amazonas. Em Manicoré, casas foram destelhadas, enquanto aqui na capital faz sol, lá no interior teve muita chuva. Eu vou para um rápido intervalo comercial e o programa do Povo Amazonense volta já, não saia daí. De volta com o nosso Amazonas Urgente, trazendo detalhes acerca do caso da bebê Ayla. 2 pessoas foram presas e uma mulher está foragida por suspeita de envolvimento no sequestro da bebê em Manaus. As equipes policiais estão realizando investigações para localizar a terceira suspeita e efetuar a prisão. Vamos ao vivo até a delegacia com a Ellen Guimarães, que traz detalhes acerca desse desaparecimento da Ayla. A mãe, Ellen, iria receber uma doação de fraldas e foi ao encontro do casal. Bem-vinda, boa tarde. Muito boa tarde, Vitor, para você e a todos que acompanham nesse momento a programação ao vivo aqui pela tela da Band. Exatamente isso. A gente vem acompanhando esse caso desde o último final de semana, isso porque a pequena Ayla, a bebê que foi sequestrada na tarde do último domingo, tem apenas 21 dias aí de vida, estava com a mãe. Toda a história começou na zona leste de Manaus, ali no bairro Grande Vitória, onde ela estava com a mãe. E aí o casal que foi preso, está preso inclusive nesse momento, Lucas e Jaqueline,
foi até o encontro com a mãe, mas um detalhe importante é que eles já conheciam ali a mãe da criança, quando ela já estava grávida, eles ofereceram ali, tiveram uma falsa promessa, né? Prometeram leite, prometeram fraldas descartáveis, já que a mãe tem ali uma certa vulnerabilidade social. E aí o que acontece? Eles sequestraram essa criança, tiraram ali da mãe na tarde do último domingo e ela só foi encontrada, Vitor, resgatada na tarde, no final da tarde de ontem, segunda-feira, já no bairro Santo Agostinho. Os dois estão presos, mas a polícia segue com as investigações, viu? Até porque tem uma terceira pessoa envolvida nesse caso, nesse crime, nesse sequestro, permanece aí foragida. A gente está bem em frente aqui à sede da Delegacia Geral de Polícia Civil, aqui no bairro Chapada, justamente onde a gente esteve acompanhando, né, a coletiva de imprensa com os delegados da Polícia Civil, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ricardo Cunha falou a respeito desse caso e agora as equipes estão ainda em diligências para chegar até essa terceira suspeita. A gente, inclusive, Vitor, está preparando uma matéria especial para passar ainda hoje, viu, no Band Cidade com o Neto Cavalcante, às 5h50. Então, essas são as atualizações de momento, mas a criança já foi ali resgatada, né? Como eu disse, o casal tinha já um convívio, conhecia a mãe e por ela ter ali uma certa vulnerabilidade social, não ter certas condições financeiras, eles acabaram prometendo essa falsa promessa com leites e fraldas descartáveis, justamente para fisgar e acabar sequestrando essa criança, a bebê Ayla, né? Essa menina de apenas 21 dias de vida, viu, Vitor? Retorno com você aí no estúdio. Que maldade, se aproveitando da vulnerabilidade da mãe, as imagens do local impressionantes. Obrigado, Ellen, bem em frente à Delegacia Geral de Polícia Civil, a Ellen que acompanhou de perto essa operação. Olha a imagem da Ayla, poucos dias, menos de um mês, recém-nascida, ainda bem que foi encontrada e agora as pessoas envolvidas com certeza serão responsabilizadas na forma da lei. E um terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia foi sentido em Manaus na manhã da última segunda-feira. O tremor assustou moradores, fez prédios balançarem e provocou evacuações preventivas na cidade. Inclusive, funcionários da Band News Difusora deixaram o prédio por segurança após sentirem o abalo. O que era para ser uma manhã normal de trabalho virou momento de susto. Em diferentes pontos de Manaus, quem estava em prédios altos percebeu o chão e as estruturas balançarem. Lustres, objetos e até móveis se movimentaram. Nos andares mais altos, a sensação foi ainda mais forte e o medo fez muita gente deixar os edifícios. O epicentro do terremoto foi registrado próximo ao município de San José del Palmar, no oeste da Colômbia. O abalo teve magnitude de 7,4 e aconteceu a cerca de 100 metros de profundidade. Mesmo a centenas de quilômetros de distância, a força do terremoto foi suficiente para ser sentida em Manaus, principalmente dentro de prédios mais altos. Na sede da Band News Difusora FM, o tremor também foi sentido. Por precaução, os colaboradores evacuaram o prédio e foram para uma área segura. A medida foi tomada diante do balanço da estrutura e do susto provocado pelo abalo. Por volta de 8h30 da manhã, a gente estava fechando o jornal local aqui da Band News Difusora FM, quando a gente começou a sentir aquela sensação de estar balançando. E aí, todo mundo começou a se olhar. É isso mesmo? A gente está sentindo isso? Sim. Não é a primeira vez que isso acontece, então a gente já desconfiava que eram efeitos de algum terremoto em algum país vizinho, só que dessa vez, sem sombra de dúvida, foi o mais forte. Esse prédio na zona centro-sul de Manaus também foi evacuado. Após os relatos, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer vistorias preventivas em prédios de Manaus. As equipes verificaram possíveis rachaduras e a segurança dos prédios. Segundo a Defesa Civil, em Manaus, não houve registro de mortos ou feridos. Por enquanto, está todo mundo em segurança. Todo mundo bem, todo mundo tranquilo, foi só um susto. E que bom que todo mundo conseguiu sair na boa, tranquilo, voltar para trabalhar e está tudo certinho por aqui. Que bom, os colegas estão bem. Sintonize na Rádio Band News FM e se mantenha também muito bem informado. E olha, meus amigos e minhas amigas, um temporal causou estragos no sul do estado. Casas foram destelhadas. A gente confere agora na reportagem. O temporal ocorreu em Manicoré, município que fica localizado no sul do Amazonas. A chuva com rajadas de vento, trovoadas e até granizo assustou os moradores. O Rio Madeira apresentou forte banzeiro que trouxe pânico a passageiros de uma embarcação que precisaram enfrentar as ondas para evitar o naufrágio.
Na estrada vicinal José Cleto de Oliveira, comunidade de Jerusalém, o vento também causou estragos. O telhado de uma casa foi arrancado e árvores foram derrubadas. Segundo o Departamento de Meteorologia do município, foram registrados 22,8 milímetros de chuva em apenas uma hora. O volume é considerado alto para o mês de agosto, período em que chuvas intensas não são comuns na região. A Defesa Civil de Manicoré informou que até o momento foram registradas apenas danos materiais. Em casos de deslizamento de terra, desabamento ou queda de árvore, o ideal é que a população ligue para 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros. É isso, meus amigos e minhas amigas. Imagens impressionantes. Estou acompanhando aqui os relatos dos moradores. Parecia cena de filme lá no Rio Madeira. E Manaus registrou apenas cerca de 3,5 milímetros de chuva nos primeiros 10 dias de agosto, o equivalente a aproximadamente 1% do volume esperado para todo o mês. Quase nada, viu? Os dados são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Agosto já é um dos meses menos chuvosos do ano na capital. No entanto, o início do mês tem sido ainda mais seco que o normal. Era esperado um cenário de 106 milímetros, mas veio menos que o esperado. A estiagem ocorre em meio a uma sequência de dias de temperaturas elevadas na capital amazonense. E o tambaqui, um dos peixes mais consumidos e simbólicos da Amazônia, entrou na lista de espécies classificadas como vulneráveis à extinção pelo Instituto Chico Mendes. Agora, na reportagem, vamos saber o que levou o peixe a essa situação e o que isso pode mudar para quem pesca, vende e consome o tambaqui aqui no Amazonas. Bora acompanhar. Na feira, o tambaqui continua sendo figura garantida. É um dos peixes mais procurados pelo consumidor amazonense e também uma importante fonte de renda para quem vive da pesca e da comercialização. Mas por trás da tradição, existe um alerta. O tambaqui foi classificado como vulnerável na avaliação de risco de extinção do ICMBio. A categoria indica que a espécie enfrenta risco elevado na natureza. Principalmente numa época dessa, nós estamos na época de bastante peixe, que o peixe baixou muito, chega uma notícia dessa e atrapalha realmente a gente. Mas é importante deixar claro, estar na categoria vulnerável não significa que o tambaqui está proibido de ser pescado ou comercializado. O alerta é para a necessidade de garantir que esse peixe, tão presente na mesa e na cultura do Amazonas, continue existindo no futuro. Entre os fatores que podem ameaçar os estoques naturais estão a pressão da pesca, a redução dos ambientes adequados para a reprodução e as mudanças nas condições dos rios e dos lagos. Segundo a Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura, é preciso diferenciar a situação dos estoques naturais da produção de peixes em cativeiro. O manejo, a fiscalização e a origem do pescado são importantes para evitar que a pressão sobre os estoques naturais aumente. Para o consumidor, a classificação também levanta outra questão. Se os estoques naturais diminuírem, a oferta pode ser afetada e isso pode chegar ao preço do peixe. Então, se isso realmente acontecer, como é uma coisa vai ficar mais difícil, não só a pesca, mas como a produção dele, realmente o impacto vai ser bem complicado para os clientes, que realmente, muito provável, vai aumentar o preço. A proposta agora é equilibrar o consumo, pesca e preservação, porque garantir a sobrevivência do tambaqui na natureza também é garantir que ele continue fazendo parte da mesa e da economia do Amazonas. E eu quero saber a sua opinião. Tambaqui em extinção, você gosta do tambaqui frito, assado, cozido, a caldeirada, o tambaqui no tucupi, com a farinha, um vinagrete, um baião, arroz e feijão? É bom demais, né, meus amigos e minhas amigas? E o incêndio atingiu uma área de vegetação na manhã dessa terça-feira, nas primeiras horas do dia, no bairro Mauazinho, zona leste da capital. Olha as imagens que chegam. Agora há pouco eu falei sobre os incêndios florestais em terrenos, em áreas urbanas. As equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no local para conter o fogo. A fumaça provocada pelo sinistro foi vista de longe. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 6 horas da manhã. Os primeiros focos chegaram a ser controlados, mas o incêndio voltou a se espalhar devido ao acúmulo de material combustível na área e às características do terreno baldio.
De acordo com o tenente Laírton, o local tem um barranco íngreme, o que dificulta o acesso das equipes e favorece o surgimento de novos focos. Ainda segundo a corporação, as altas temperaturas registradas na capital têm contribuído para o aumento de ocorrências desse tipo e para a propagação das chamas em áreas de vegetação. Para combater o incêndio, 12 militares e 4 viaturas foram mobilizados. Equipes de reforço também foram acionadas para auxiliar nos trabalhos. Imagens impressionantes, e aí é que entra a tecnologia com os drones. E agora há pouco o incêndio foi registrado na rua Henrique Martins, no centro da capital. A nossa equipe recebe as imagens do momento exato em que o terceiro andar, a cobertura do prédio desaba e a correria inicia. Vários ambulantes, trabalhadores dessa área comercial estavam no local. Logo que viram a fumaça, correram. Foi necessário aí a atuação de 11 viaturas e 32 militares do Corpo de Bombeiros atuando para conter as chamas. Olha o vídeo, tem um vídeo da hora que o prédio desaba, que o terceiro andar, me dá essas imagens, e as pessoas saem correndo. Acaba afetando a fiação, ainda não se sabe as causas, mas nós estamos mostrando o momento da correria. Ainda não é essa a imagem que solta ali a parede do terceiro andar. Daqui a pouco nós vamos colocar e tem um momento, inclusive, que aparece ali o impacto, a colisão entre a estrutura do prédio com a fiação elétrica e sai um choque por lá. Pessoas correm desesperadas até que a polícia militar chega, isola o local e as equipes do Corpo de Bombeiros chegam. Ouvimos no início do nosso programa a presença do coronel Orleilson Moniz, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. De longe dava para ver a fumaça, o prédio foi condenado, não há propagação de fogo para os demais prédios. Por lá, foi no terceiro andar, as equipes encontraram papelão, materiais plásticos, roupas, o que acabou contribuindo para a propagação do fogo. Daqui a pouco eu vou trazer as imagens que mostram o momento em que a estrutura desaba, cai ao chão e por pouco essa estrutura não atinge as pessoas que estavam passando por lá. São 12h15 na capital. Vem aqui comigo porque uma carreta tombou. Deixa eu enviar aqui a foto para a imagem, para a gente trazer a imagem que mostra o momento exato para o nosso telespectador. Inclusive nas redes sociais as pessoas já estão divulgando, é um alerta nesse período de clima intenso, né, de calorão na nossa Amazônia. Portanto, você aí, meu caro telespectador que está de olho na tela e de olho na Band, é só acompanhar os nossos portais, a nossa transmissão, porque nós estamos aqui ao vivo para todo o estado do Amazonas e trazendo a quem nos assiste os detalhes, não só da capital e do interior. Se aqui em Manaus a gente tem uma ocorrência como essa, imagina só lá no interior. Esse vídeo aqui mostra, olha só, os ambulantes ali agachados tentando salvar a mercadoria, porque a gente sabe que não está fácil para ninguém. De repente, a área comercial é atingida, isso afeta todo o bairro, todo o comércio, porque as pessoas, os lojistas, que já não enfrentam um dos melhores momentos, precisam sair correndo, ficam sem a energia, o fornecimento é interrompido, o prédio ali condenado e fica ali a preocupação para quem trabalha no local. As imagens estão chegando agora e assim a gente vai fazendo o nosso programa para levar o momento em que a ocorrência acontece, o momento em que a ocorrência é registrada. Algo que eu acho muito pertinente para esse combate, o reforço no efetivo, não só em Manaus, mas sobretudo para o interior do estado, que o efetivo muitas vezes é reduzido. Aí vem a força-tarefa do Corpo de Bombeiros para atender as demandas do interior. As imagens agora na top tela do nosso Amazonas Urgente, e fica o alerta, muito cuidado. Cuidado com fiação irregular. Inclusive, a nossa equipe já preparou uma reportagem orientando você, meu caro telespectador, para não deixar a tomada, o carregador ligado ali na tomada do lado da cama. Ontem eu trouxe aqui, olha, você saiu de casa, estava passando roupa, verifique se o ferro ele foi desligado.
verifique se as tomadas estão ok. Não adianta a gente ter fiação clandestina. Esse vídeo aqui, ó, olha o desespero, momento desesperador de quem passava pelo local. Imagens impressionantes da ocorrência. O pessoal saiu correndo, a área continua isolada e equipes estão atuando. Há possibilidade de novos focos de calor, mas segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, chegou minha produção, segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, não há risco de que esse fogo atinja os outros imóveis. Esse é o resultado de uma operação que foi atendida com urgência. As equipes, graças a Deus, conseguiram chegar a tempo e apagaram o fogo. Por que eu estou falando da imagem? Porque quando eu vi essa imagem eu fiquei impactado. Eu tenho certeza que você aí de casa que nos assiste agora também vai ficar. Porque quase, minha gente, a estrutura do terceiro andar, onde a área foi intensa, onde o fogo foi intenso, quase, por pouco, não caiu em cima de uma trabalhadora que estava exatamente aqui, ó. E nessa loja, nessa área de baixo, que eu acredito... Olha só essa imagem, esse é o vídeo. Impressionante. Essa é a hora que as pessoas saem correndo desesperadas. De longe a fumaça. Olha o vídeo. Aqui a gente vê o choque, o momento em que há o impacto da estrutura com a fiação elétrica. Agora há pouco eu comentei sobre um novo projeto da Prefeitura de reformular e resgatar o centro histórico da capital. Hoje, qual é o cenário que a gente tem quase que em toda Manaus? De muita fiação. Existe a possibilidade, e é um debate que a gente precisa ter aqui saudável, existe a possibilidade de deixar esses fios, esses cabos, essa fiação subterrânea debaixo da terra? Imagina só a limpeza visual que não ocorreria se esse projeto saísse do papel. Porque tem muita fiação. Se de repente ocorre um outro sinistro como esse e a fiação cai em cima de uma pessoa, Deus o livre, é o que a gente não espera. Mas de repente a gente está aqui trazendo as notícias e os fatos vão acontecendo. Tanto é que todo mundo foi pego de surpresa hoje. E é por isso que o Grupo Bandeirantes de Comunicação está aqui mantendo você do outro lado muito bem informado, com jornalismo sério e comprometido com a verdade dos fatos. As pessoas que foram mais uma vez pegas de surpresa na área central, um dos principais shoppings a céu aberto da cidade. Ontem, o tremor do terremoto lá na Colômbia, sentido aqui em Manaus, e hoje, pela manhã, novamente, o centro da capital sendo surpreendido. Qual o olhar das nossas autoridades para essa área? O centro vai continuar com essa poluição visual? Vai continuar desse jeito? Existe um projeto por parte do poder público para mudar esse cenário? Porque os nossos representantes estão aí para trabalhar, estão aí para fazer acontecer. E a gente fala exatamente agora, no ano eleitoral, que preocupa. Porque batem na porta, prometem mundos e fundos, isso e aquilo, e aí depois, cadê? O centro continua abandonado? É o cenário que a gente não quer. Essas fiações você consegue observar em vários pontos da capital. Ainda bem, volta a imagem para mim, ainda bem, meu caro telespectador, que as pessoas conseguiram sair aqui correndo. Por isso a área foi isolada, porque é preocupante. De repente você está ali fazendo suas compras, como tinha plástico, papelão, bolsa para a criançada que voltou a estudar agora, brinquedo, malas para quem vai viajar. E quem vai viajar procura no centro de Manaus para comprar uma bagagem mais em conta. Enquanto no shopping uma mala é 300, 500, lá no centro você encontra 80, 100, 150, porque é o principal shopping a céu aberto com um valor mais acessível. E por isso, consequentemente, a movimentação é ainda mais intensa. O fato é que ninguém ficou ferido e essa era a nossa preocupação. Logo que a nossa equipe entrou do local da ocorrência, essa era a nossa preocupação. Alguém ficou ferido? Teve vítimas? Graças a Deus não. E essas pessoas foram socorridas do local a tempo. Os militares continuam por lá e utilizando os drones, que eu acho uma tecnologia efetiva que ajuda muito e diminui, ajuda a controlar o sinistro. Esse vídeo foi rápido, mas você vê o momento do impacto em que o terceiro andar vai ao chão por conta do fogo. Obrigado à nossa produção fazendo o programa ao vivo, e é assim que a gente gosta, dinâmico e para manter você do outro lado muito bem informado. Agora a gente muda de assunto, bora falar de oportunidade? Você conhece algum jovem que esteja em busca do mercado de trabalho, que queira trabalhar?
o Centro Integrado Educação Escola, o CIEE, abriu mais de 130 vagas para estágio. E quem chega com a gente é o Eduardo Galvão. Meu amigo, quem é que pode participar? Bem-vindo. Olá mais uma vez, Vitor. Olá a todos que acompanham a nossa programação. São 134 oportunidades, 109 de estágio direcionadas para cursos de administração, educação, contabilidade, informática e marketing. Já para o programa de aprendizagem, o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, oferece essa semana 25 vagas para o segmento administrativo de logística. Para participar, para concorrer, é necessário estar com os dados cadastrais atualizados, o número de contato, todo esse acesso, todos esses critérios em dia e pelo portal que vai entrar na tela, a produção vai acessar aqui essa nomenclatura que você pode então ir por esse caminho e realizar a sua inscrição. Caso prefira ir presencialmente, o CIEE fica localizado na rua Paxiúbas, no Conjunto Quícia, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, e você pode ir para lá de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 17 horas. Essas são as informações, portal na tela para você poder então realizar o acesso eletrônico. Se quiser ir de forma presencial, fica lá no bairro Dom Pedro. E se a oportunidade está aqui no Amazonas Urgente, até porque o mercado de trabalho pede, não é, Vitor? Exige essa capacitação e esteja sempre atualizada. E ficar para trás no momento não é opção. É com você. Com certeza, não tem nada melhor do que chegar ao fim do mês, ter ali o seu dinheirinho suado, né, de um trabalho honesto e digno. Muito obrigado, Eduardo Galvão. E você de casa, aproveite a oportunidade, acesse aí o portal da Band Amazonas e já compartilha para todo mundo. E começou a valer um novo programa para renegociação de dívidas. É para informais e autônomos que estejam com o pagamento em dia ou com pouco atraso. O objetivo é trocar um financiamento por outro, mas com taxa de juros menores. Se você puder melhorar o teu custo, a despesa, a ideia é baixar, lógico. É mudar. Faria a troca? Sim, com certeza. É prestação menor, você se organiza melhor. Agora chegou a vez de quem paga em dia as dívidas ou está com parcelas atrasadas em no máximo 90 dias. O Desenrola Adimplentes começou a valer hoje. O programa tem público definido, é voltado a trabalhadores autônomos, informais e também beneficiários do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, ou seja, quem tem carteira assinada, é servidor público, aposentado ou pensionista, não pode participar. A taxa é de até 1,99% ao mês. O limite de valor a ser quitado é de até R$15 mil. E a nova prestação não pode superar 90% da parcela original. O prazo é equivalente ao tempo que faltava para quitar o primeiro parcelamento, mas é possível negociar uma ampliação. Inicialmente, as operações serão feitas pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O governo alterou regras para tentar atrair mais instituições, oferecendo 70% dos recursos necessários para cada operação. Mas bancos privados ainda analisam se vão aderir. De qualquer maneira, quem está pagando um crédito pessoal não consignado com juros maiores que 2% ao mês, pode procurar o Banco do Brasil ou a Caixa para tentar migrar a dívida de outra instituição e entrar no programa para pagar menos. A expectativa do governo é beneficiar até 500 mil autônomos e informais e 100 mil estudantes do FIES. E no próximo bloco você vai ver que um debate eleitoral começa antes de as câmeras serem ligadas. Até o primeiro Boa Noite tem contagem regressiva, tensão e muito trabalho nos bastidores. É já, saia daí! De volta com o nosso Amazonas Urgente. E uma carreta tombou na tarde de ontem na entrada do Porto Chibatão, ali na Zona Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado. Não é a primeira vez. O acidente foi em uma área de acesso ao porto e mobilizou as pessoas que passavam pelo local. Até o momento não há informações de feridos ou sobre as causas do tombamento. O
detalhe é que essa área da cidade registra ocorrências frequentes envolvendo veículos de grande porte devido ao intenso fluxo de caminhões e carretas que circulam no entorno do terminal portuário. O que eu acho? Que essa área, esse serviço, esse terminal deveria ser em um outro ponto, devido ao crescimento populacional. Não adianta a gente ficar sempre batendo na mesma tecla, falando e não vendo nenhuma atitude efetiva dos nossos representantes. Uma coisa é ir lá fazer operação, outra coisa é deixar a área abandonada. Eu já trouxe relatos aqui de moradores da Vila Militar, por exemplo, com medo da quantidade de caminhões pesados, de veículos que passam em alta velocidade nessa área. É bem na ladeira, ao lado do aeroporto de Ponta Pelada, na zona sul da cidade, da aeronáutica. 16h30, 17 horas, para tudo por lá. E o que acontece? Os trabalhadores, os moradores da região ficam com os seus veículos entre os caminhões. Imagina quem passa por lá que não teme. Quem é que passa por lá e não teme? Que Deus o livre, um negócio desse aí tomba, como nós estamos mostrando. Isso foi ontem. É uma ocorrência recente, mas já não é a primeira vez. Eu mesmo já estive nessa área e mostrei que uma carreta atingiu um comércio local. Quase que pessoas foram atingidas por lá. E isso vai continuar desse jeito? Não, porque essa é a pergunta que eu faço às nossas autoridades. Não adianta a gente ver o problema e deixar a situação acontecendo e só agir depois que o problema acontece. Eu acho que está na hora de parar com isso aqui na nossa cidade. Tem que agir antes da tragédia. Se a gente sabe que essa área ela tem um desnível, que os veículos de grande porte passam por lá, muitas vezes em alta velocidade, muitas vezes veículos sucateados, como é que vai continuar atendendo? Ah, mas já está há anos, é uma área que pertence, é privado e tal, mas e aí? As pessoas que moram ao redor vão continuar sendo impactadas com a presença de veículos pesados que passam por lá? Já teve caminhão entrando até em drogaria, só para você de casa ter uma ideia. E todos esses casos nós mostramos aqui no Amazonas Urgente. Se não tiver ninguém para cobrar, a situação vai continuar ocorrendo. É para isso que existe o programa do povo amazonense. Interesse público é interesse público. E nós estamos aqui cobrando soluções das nossas autoridades para que possam rever, dar um olhar especial à área da Zona Sul de Manaus em busca, é claro, da solução do problema. 12h e 33 minutos na capital. Voltamos agora a falar do terremoto devastador que atingiu a Colômbia e deixou mais de 100 mortos. Milhares de construções desabaram e moradores entraram em pânico. Eram 7h30 da manhã no horário local quando o chão começou a tremer. A torre desta catedral de quase um século tombou e parte dessa outra igreja desabou. Eu vi o prédio do vizinho explodir completamente, como uma bomba, algo horrível. E tremeu muito forte e, além disso, foi um terremoto muito longo. Foram quase 2 minutos, eu acho, né, de duração. E olha como estavam as estruturas, os prédios aqui da cidade, né? Estão muito afetados. Neste batalhão em Cali, militares se agacharam durante o tremor. Jornalistas que estavam ao vivo numa rádio orientaram ouvintes a manterem a calma. Mantenham a calma. Hugo Mário, em Cali, o que está passando? Muito duro, muito forte, Ricardo. Felipe, mire, aí estamos... Parte do teto de um aeroporto caiu e passageiros saíram correndo. De máscara por causa da poeira dos escombros, esta jornalista viu moradores ajudando no resgate de pessoas soterradas. Isso é o cenário em Cali. Vemos a solidariedade das pessoas refletidas neste momento. Este prédio colapsou, são 6 andares, há pessoas presas, os bombeiros estão do outro lado da rua e aqui os vizinhos remexendo os escombros para ajudar no resgate.
todos os escombros, levantar todo o que puedan e poder resgatar a las personas. Brasileiros na Colômbia contaram o que sentiram na hora. Foram mais ou menos 4 minutos de movimento, então é uma sensação bem angustiante, acho que essa é a palavra. As pessoas desceram desesperadas, de roupa íntima, outras enroladas, né, em toalhas, em lençóis. Tinha gente chorando e em poucos minutos estava praticamente todo mundo do prédio na rua. O terremoto de magnitude 7,4 foi registrado em Chocó, no noroeste, a 110 quilômetros de profundidade. Menos de 40 minutos depois, tremores mais fracos atingiram a mesma região. O abalo também foi sentido em outros países, como Equador, Panamá, Venezuela e em Manaus. O presidente Abelardo de la Espriella, que tomou posse na sexta-feira em uma cerimônia em Cali, declarou desastre nacional e realizou uma reunião de emergência em Bogotá. Autoridades da América Latina ofereceram ajuda. O presidente Lula disse que o Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário. E a cantora Shakira, que é colombiana, escreveu: "Colômbia querida, meu coração está com todos. Em momentos assim, nós colombianos sabemos nos unir e nos sustentar." E um debate eleitoral começa antes de as câmeras serem ligadas. Até o primeiro boa noite, tem contagem regressiva, tensão e muito trabalho, mas muito trabalho nos bastidores. O Gibes Manioto mostra o que o telespectador não viu do debate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Tudo pronto para receber os candidatos. 10 para 7 da noite, quem está chegando agora aqui no Morumbi é o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. Está chegando agora o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas. Tudo, mas tudo mesmo é cronometrado. E agora tem um tempinho reservado para algumas perguntas dos jornalistas da Band e dos outros veículos convidados antes do embate. Hora de microfonar os candidatos. E são 2 microfones, porque se um falhar, o outro não pode de jeito nenhum. Antes de ir para cá, o senhor tem um ritual assim? O senhor descansa, relaxa? O que o senhor faz? Eu oro. Eu peço a Deus. Esses minutos que a gente passa aqui... Cumprimentando as pessoas. Acaba sendo um relaxante natural. Esse é o reencontro de 2 adversários que já estiveram aqui neste mesmo lugar 4 anos atrás. Contagem regressiva. Chegou. Agora sim, a música todo mundo conhece. E ela é um marco para anunciar que a campanha eleitoral começou de vez. E o pontapé inicial é aqui na Band. E quem está no comando de um evento como esse não fica tranquilo um minuto. São 2h10 de debate, 2h10 que a gente tem que ficar ligado com o que está acontecendo no switcher, o que está acontecendo aqui no estúdio, conversa com os assessores, eventualmente alguma demanda que pinta deles, os convidados, é muita gente para a gente controlar. Primeiro break, os assessores agora estão com os candidatos para fazer uma avaliação muito rápida desse primeiro bloco e para ver para onde vão agora esses caminhos e como vai ser daqui para frente. A tensão é grande, isso é inevitável. Né? E no momento em que termina um bloco e na expectativa do bloco seguinte, tem uma concentração de tensões no estúdio. Isso faz parte, não tem jeito. Foram 2 horas de um confronto que deixou os candidatos livres para discutir ideias e responder às perguntas dos jornalistas da Band. Quem saiu ganhando foi o eleitor. E certamente para um trampolim para que a gente possa subir ainda mais o sarrafo e fazer com que no dia 23, no debate com os candidatos à presidência da República, a gente faça mais uma vez isso com um compromisso numa outra esfera de discussão para que também a gente possa ajudar o eleitor. Agora vamos voltar no começo desse debate, quando os músicos da Baquiana Filarmônica SESI São Paulo executaram o tema que virou a marca dos debates da Band. E eu vim do passado, começo de um novo sonho, começo de um sonho sonoro. Como traduzir a emoção de um debate em música? Maestro, o que é que significa essa música? Essa música, na minha opinião, é o símbolo das eleições brasileiras. Se você não ouve essa música, é como se você não tivesse eleição mais no Brasil.
Que privilégio, Gibes Manioto, direto com o maestro. E nós vamos ver a repercussão do primeiro debate entre os candidatos a governo nas redes sociais. Durante a transmissão, os candidatos tiveram a oportunidade de apresentar propostas, questionar os adversários e responder a temas importantes para o Amazonas. Nossa candidatura não veio aqui para fazer um papel folclórico. Vamos debater de peito aberto todos os temas de interesse do estado do Amazonas e, claro, comparando as nossas ideias com aquilo que é ultrapassado e que já foi superado e que hoje o povo do Amazonas quer algo diferente. Nós temos que fazer a mudança, mas a mudança com responsabilidade, com a segurança necessária da experiência. Eu não sou da velha política ou da nova política, eu sou da boa política, da que constrói, que serve as pessoas. E aqui eu vou ter a oportunidade de falar sobre o nosso programa de Estado. Saúde, segurança, educação, economia e os desafios do Amazonas estiveram entre os assuntos discutidos. Além das propostas, os confrontos diretos entre os candidatos também chamaram a atenção de quem acompanhou a transmissão. Que eu quero poder mudar a vida das pessoas lá no interior do Estado. Portanto, nossas propostas são zerar a fila do CISREG, melhorar a vida das pessoas com relação à segurança pública, dobrar o auxílio estadual e dar às pessoas da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Formando cidadãos. É isso que eu quero trazer para o Amazonas. O Amazonas, o que me trouxe aqui é indignação. Indignação com o descaso, com a saúde precária, com tudo aquilo que a gente vê de errado. É hora da mudança. E se na frente das câmeras o clima foi de debate, nos bastidores a preparação começou bem antes do primeiro candidato ocupar o púlpito. Foi um debate civilizado, de muita proposta. Eu acho que deu para o eleitor já fazer uma primeira análise do que a gente vai ter nessa campanha eleitoral e o que os candidatos se propõem também a oferecer para essa população. O debate terminou. Agora a discussão segue fora dos estúdios. E a pergunta agora vai direcionada para você aí do outro lado da tela. O debate, o que você achou dele? Bom, o que eu tirei de proveito ontem do debate é em relação a alguns candidatos que não oferecem, suas propostas, não falam suas propostas para a população. Só querem estar picuinhas com os outros. Isso não serve no debate para a população. O que serve é a sua proposta, o que você vai fazer, o que você vai oferecer para a população. E para quem acompanhou, o debate foi mais uma oportunidade de conhecer as ideias dos candidatos e comparar as propostas para o futuro do Amazonas. Começa primeiro aqui. E o ex-marido da ativista Maria da Penha teve a prisão mantida pela Justiça. Ele foi preso no fim de semana por causa de uma entrevista em que faria referência à ex-mulher que tentou matar. Medidas protetivas proíbem que ele fale de Maria da Penha, das filhas dele e do processo judicial. A prisão foi a pedido do Ministério Público do Ceará e veio após Marco Antônio Heredia Viveiros dar uma entrevista a um programa de televisão, o que descumpre uma decisão judicial. Uma dessas medidas protetivas é que ele, além de não poder se aproximar, não manter contato com elas, ele também não poderia divulgar informações sobre o processo ou o nome delas, com o objetivo de evitar essa revitimização de todo esse drama psicológico que ela sofreu. E ele já tinha sido advertido de que, se ele descumprisse, isso geraria prisão. A Justiça concedeu uma medida protetiva a Maria da Penha e suas filhas em 2024, depois que o ex-marido começou a espalhar mentiras e promover uma campanha de difamação contra ela na internet. Marco Antônio foi preso aqui, no condomínio onde mora, na zona sul de Natal. A prisão aconteceu no fim da tarde de domingo. Segundo a Polícia Civil, ele não ofereceu nenhum tipo de resistência e daqui foi levado para a central de flagrantes da Polícia Civil. Marco Heredia tentou matar Maria da Penha 2 vezes em 1983, deixando a ex-mulher paraplégica. Ele só foi preso em 2002 e condenado a pouco mais de 8 anos de prisão, mas só cumpriu 2 no regime fechado. Heredia estava solto desde 2007. A impunidade, que se arrastou por quase 20 anos na justiça, gerou forte comoção e revolta social. O caso foi denunciado internacionalmente e gerou uma punição ao Brasil por omissão e tolerância à violência doméstica. Essa pressão internacional forçou o Brasil a criar uma legislação rigorosa e específica de proteção à mulher. Em 2006, nasceu a lei batizada com o nome de Maria da Penha, em reconhecimento à sua incansável luta.
Quem tenta matar quer a morte da vítima. Qual o interesse jornalístico em dar voz para um sujeito desse? Maria da Penha tendo a infelicidade de ver uma situação como essa e a Band não se cala. Esse foi o comentário da nossa jornalista Adriana Araújo. E que comentário excelente! Como é que uma emissora de televisão se presta a querer dar voz a um sujeito como esse, depois de tudo o que aconteceu com a vítima, com a Maria da Penha? 20 anos de história, de uma história de dor, de luta e de superação. De uma história que incentiva mulheres que hoje vivem no ciclo da violência a procurarem a delegacia para denunciar. Diga não à violência contra a mulher. Denuncie, procure a delegacia. E o Grupo Bandeirantes de Comunicação não se cala. Que absurdo um negócio desse. Quem que pensa de dar voz a um sujeito desse? Maria da Penha levou um tiro nas costas, depois foi eletrocutada. Aí vem e cria-se uma ideia dessa. Eu encorajo você, mulher, a denunciar o agressor. Não caia em conversa fiada. Faça a sua parte. É para isso que a delegacia existe. Para lhe atender, para você ir registrar o boletim de ocorrência e, sobretudo, ser amparada na forma da lei. E as novas regras aprovadas em reunião na CBF, que passarão a valer a partir da próxima rodada do Brasileirão. Você confere agora na reportagem. A regra é clara e vai mudar. Foi uma reunião muito produtiva dentro desse novo modelo de discussão que a CBF tem implementado, uma discussão muito democrática. Então, a gente conseguir trazer os 20 clubes da Série A, 20 clubes da Série B, as federações envolvidas para discutir esse modelo de implementação foi importante. Contextualizar o porquê colocar as novas regras agora também foi tão importante quanto. Nesta segunda-feira, representantes de todos os clubes das séries A e B do futebol brasileiro se reuniram com a CBF em um hotel na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, para votar a atualização de 10 regras do futebol brasileiro. O principal pacote de mudanças abrange temas já utilizados na Copa do Mundo. O objetivo é reduzir a cera nos jogos. Um estudo feito pela entidade aponta que apenas 52 minutos dos 90 de cada partida acontecem com bola rolando. As principais ligas mundiais têm médias mais próximas a 60 minutos. Entre as principais mudanças, reversão de lateral e tiros de meta se a cobrança demorar mais que 5 segundos, revisão do árbitro de vídeo para segundo cartão amarelo. A reposição da bola pelos goleiros em 8 segundos já estava em vigor. Antes, somente os capitães podiam falar com os árbitros. Agora, além de serem os únicos a terem esse direito, precisam se manter a 4 metros de distância durante o diálogo. 2 temas causaram maior repercussão. A Lei Vinícius Júnior, que proíbe jogadores a cobrirem a boca ao falar com adversários, foi a que recebeu maior rejeição, sendo aprovada por 26 votos a 14. Você parte do princípio que todas as vezes que o atleta está colocando a mão na frente da boca é para falar coisas que não deviam ser publicadas. De repente você está levando em consideração isso como se fosse uma regra básica. E você pode simplesmente estar conversando aí outras coisas, tantas, que não diz respeito a uma agressão, um ato de racismo. Outro tema é a exclusão de atletas após receberem atendimento médico. Caso o jogador em questão seja um goleiro, cabe ao capitão do time ou ao treinador escolher outro atleta para cumprir a punição fora de campo. A tentativa da regra é evitar isso, né? Evitar que se use uma situação de tentar esfriar o jogo em contraponto quando o atleta de fato está lesionado. Então, ali é onde o árbitro vai ter que ter uma interpretação precisa. E aí onde houve o questionamento. O árbitro é médico, ele vai conseguir identificar se realmente o atleta está lesionado ou não está lesionado? Com exceção do protocolo Vinícius Júnior, todo o restante do pacote foi aprovado por 38 votos a 2. Os únicos clubes contra foram o Vitória e o Grêmio. A regra que revisa os escanteios marcados de forma irregular é a única que será implementada somente em 2027. As demais já valem na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. 12h50 em Manaus. Agora a gente muda de assunto porque hoje é uma data especial. É o aniversário da minha companheira, da minha esposa, Ellen Massulo, o amor da minha vida, o meu ar que eu respiro. E eu não poderia deixar de prestar homenagens a quem me incentiva a ser melhor
a se tornar o homem que eu sou todos os dias. Meu amor, lhe desejo um feliz aniversário, que Deus lhe abençoe, que os sonhos do seu coração saiam do papel, sejam realizados, e eu quero aqui agradecer também a todo o carinho da equipe da VV Refeições, que é a maior empresa de alimentação coletiva da região, uma empresa genuinamente amazonense e que tem o privilégio de ter uma profissional tão dedicada no dia a dia, que movimenta a empresa e que tem amor pelas pessoas. Eu sou seu fã, aprendo muito com você todos os dias, do ser humano incrível que você é, da líder que você é, da mãe que você é. Um abraço especial das nossas crianças, Diana e Enzo. Meu amor, feliz aniversário, tudo de bom e vamos celebrar. Que Deus lhe abençoe. Eu te amo e você é o meu ar que eu respiro. Olha só o privilégio. Destacando aqui o meu amor para todo o estado do Amazonas, que está agora de olho na tela e de olho na Band, nos assistindo o norte inteiro. Um abraço a todo o time da VV Refeições. Olha aí a decoração da Adriana, hein? A Adriana dá um show. Um abraço para a Raeli, para a Maria, para o Alex, para o André, para o Albino, para toda a equipe que movimenta essa empresa de sucesso. Vá lá no SESI almoçar, conhecer um pouco do trabalho da VV, uma parceira de sucesso aqui da Band Amazonas. Beijo, meu amor, te amo, tudo de bom. E hoje também, meu povão, é dia da televisão. E esse meio tão importante para todos nós, né? Eu digo que é através da informação, da televisão, que a gente alcança todos os dias milhares de pessoas. Tela grande, inclusive, eu lhe convido, segue aqui comigo, meu diretor, eu lhe convido a você ir no Instagram da Band Amazonas e acompanhar um meio tão importante que mantém você bem informado, né? A gente que faz um trabalho diário e mostra os bastidores da televisão. Inclusive eu deixei um recado, fiz uma... Bota aí pra mim, meu diretor, na top tela aí, a outra lauda, isso, porque todos os dias eu entro na casa de milhares de pessoas. Eu gosto de pensar que o nosso trabalho é muito parecido com quando alguém encontra um buraco no meio da estrada. Eu passo primeiro, vejo o perigo e aviso, cuidado, tem um buraco ali. É exatamente isso que a televisão faz. Ela chega antes, informa, alerta, mostra o que está acontecendo e ajuda as pessoas a tomarem decisões. Por trás das câmeras existe uma equipe inteira trabalhando para que a informação chegue até você com responsabilidade e verdade. E para mim, estar todos os dias aqui, na sua casa, no seu trabalho, é uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, um privilégio de dividir o dia com você. Feliz Dia da Televisão e que a gente continue usando essa ferramenta para informar, prestar serviço, dar voz às pessoas e principalmente fazer a diferença na vida de quem está do outro lado da tela. A você, nosso protagonista, muito obrigado pela parceria e a confiança diária. Essa edição do melhor programa da Hora do Almoço vai ficando por aqui. A você de casa, obrigado pela audiência e até amanhã. E um feliz aniversário ao amor da minha vida. 1 minuto para ela na top tela. Beijo e até lá. Tchau, tchau!